Olá pessoal, tudo bem? Provavelmente vocês já consumiram algum produto cotado em moeda estrangeira, como por exemplo, em dólares estadunidenses. Instintivamente, a gente verifica a cotação para comparar o preço do produto, aqui no Brasil, com um produto similar produzido em outro país. E quando o preço de um produto produzido nacionalmente sobe, a desculpa é o dólar estadunidense. Qual a relação? E se você for gestor de uma empresa e você produz bens, mas alguns dos insumos são importados, qual seria seu comportamento na formação de preços para o produto? Pois é necessário conhecimento de administração, economia, finanças e mais algumas coisinhas. O que vamos ver nesse módulo é a taxa de câmbio e como ela influencia em algumas decisões. Muito bem. A taxa de câmbio é determinada pela decisão das autoridades monetárias. Taxas, por exemplo, taxas fixadas ou pelo mercado ou taxas flutuantes ou flexíveis. Então vamos começar pelos regimes cambiais, que podem ser taxas fixas ou pelo mercado. É controlado diretamente pelo Banco Central. Taxas flutuantes ou flexíveis. Pode-se dividir em duas espécies de flutuação. Flutuação limpa, controlada apenas pelo mercado, sem participação direta do Banco Central do Brasil. Flutuação suja, na qual o Banco Central do Brasil intervém, comprando ou vendendo moeda estrangeira, caso deseje influenciar sua cotação. Muito bem. No comércio internacional, nós temos algumas coisas relacionadas a câmbio, correto? Se eu sou administrador de uma empresa e preciso produzir, o câmbio me interessa muito, principalmente na questão de formação de preços, tá certo? Se os meus insumos são importados e o câmbio sobe, ou seja, o real desvaloriza, eu vou pagar a mesma quantidade de moeda estrangeira, porém em reais vou pagar mais. Esse custo eu tenho que transferir para quem? Para o consumidor. Pois bem, o regime cambial adotado no Brasil é o flutuante. As taxas flutuantes ou flexíveis, essas taxas de câmbio flexíveis, são determinadas no mercado de divisas. Em outras palavras, no mercado de moeda. Se vocês preferirem, mercado cambial. A demanda de divisas é realizada pelos importadores para pagar compras no exterior. Olha só. Quando eu vou comprar produtos no exterior, eu preciso usar moeda estrangeira, a moeda aceita naquele país, correto? Então eu tenho que trocar reais no Banco Central por moedas estrangeiras e pagar esses meus fornecedores. A oferta de divisas é realizada pelos exportadores, que recebem moeda pelas vendas de suas mercadorias, né? E pela entrada de capitais financeiros. Significa que, bom, se eu vendo meus produtos para outros países, eu vou receber, por exemplo, o dólar estadunidense. Acontece que o dólar estadunidense não circula no Brasil. O que circula aqui é o real, correto? Então, toda vez que entra moeda estrangeira, o Banco Central faz a conversão na taxa de câmbio do dia ou pré-fixada, depende do contrato de comércio internacional, e eu recebo em reais. Portanto, como eu estou vendendo produtos, bens e serviços e recebendo dinheiro, eu estou ofertando moeda estrangeira. Tá certo? Ok. Mas o que isso tem a ver com a valorização ou desvalorização cambial? Desvalorização cambial ou depreciação cambial significa que a moeda nacional, o real, que é o nosso caso, é desvalorizada em relação a outra moeda. Valorização cambial ou apreciação cambial significa que a nossa moeda, o real, é valorizada em relação a outras moedas. Muito bem. O que significa isso? Se o real é desvalorizado, eu tenho que gastar mais reais para comprar moeda estrangeira. Se o real é valorizado, eu gasto menos em moeda estrangeira. Começaram a perceber a relação? Pois é.
No comércio internacional, as trocas de bens e serviços entre países necessitam de uma regra de paridade entre moedas. Ou seja, os produtos têm que ter um preço mais ou menos parecido, não idêntico. Porque, lógico, tem a questão cultural, tem a questão tributária, tem a questão de capacidade produtiva, né, produtividade, e isso afeta o preço do produto. Mas, de qualquer forma, vocês têm que prestar atenção no seguinte: a taxa de câmbio é o preço da moeda nacional em relação a outra moeda. Ou a preço de outra moeda em relação à moeda nacional. Tanto faz. Portanto, o interesse de importar ou exportar produtos está relacionado à taxa de câmbio. E olha só, o comportamento é idêntico para a teoria do consumidor. Como assim teoria do consumidor? Na teoria do consumidor, a gente compra mais porque está mais barato e compra menos porque está mais caro, dependendo da nossa renda, correto? E se eu pegar essa teoria de comportamento de compra e venda, a minha teoria como consumidor, e colocar no mercado internacional, os conceitos vão ser muito parecidos, só que as instituições, as organizações vão ser diferentes. Querem dar uma olhada? A figura apresenta as seguintes dimensões: valorização cambial, taxa de câmbio, oferta de moeda e demanda de moeda. Primeira situação: real valoriza, portanto vale mais em relação à moeda estrangeira. A taxa de câmbio baixa, pois é preciso menos real em relação à moeda estrangeira. Com a taxa de câmbio baixa, menor o interesse em exportar e maior o interesse em importar. Segunda situação: real desvaloriza, portanto vale menos em relação à moeda estrangeira. A taxa de câmbio sobe, pois é preciso mais real em relação à moeda estrangeira. Com a taxa de câmbio alta, maior o interesse em exportar e menor o interesse em importar. Muito bem. A valorização e desvalorização cambial influencia nas exportações e nas importações. Há uma relação entre a taxa de câmbio e os preços dos produtos e serviços exportados e importados. Se a taxa de câmbio se eleva, se a taxa de câmbio é elevada, simplifica que o real está desvalorizado em relação à moeda estrangeira. Olha só, taxa de câmbio significa que eu tenho que gastar mais reais para comprar uma moeda estrangeira, portanto está desvalorizado e a taxa de câmbio ela é alta. Por exemplo, 3 por 1, 3,50, 4, no caso 2,25. Muito bem. Isso estimula a exportação. Olha só, se eu exporto produtos, o preço do produto exportado é em dólares estadunidenses, correto? Se o real está desvalorizado, eu vou continuar exportando a mesma quantidade em dólares estadunidenses. Mas como o real está desvalorizado, a taxa de câmbio é elevada, os exportadores recebem mais em moeda nacional, correto? Por outro lado, desestimula as importações, pois os importadores terão que pagar mais caro em moeda nacional. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Vamos supor que a situação inicial seja uma taxa de câmbio de 2,21. Preço da soja, $1.000. Taxa de câmbio, 2,21. O exportador recebe R$ 2.210. O importador paga R$ 2.210. O real desvalorizou, ou seja, a taxa de câmbio subiu de 2,21 para 2,25. O exportador recebe R$ 2.250, o importador paga R$ 2.250. Muito bem. Percebendo que na situação inicial, tanto faz para o exportador quanto para o importador, é a taxa de câmbio inicial, não faz diferença, é a nossa taxa de câmbio de partida. Se a taxa de câmbio subir, significa que o real desvalorizou. O exportador recebe mais pela mesma quantidade de produtos exportados. Ok? Da mesma forma, o importador terá que pagar mais pela mesma quantidade de produtos importada. E se a taxa de câmbio desvalorizar? Olha só, taxa de câmbio desvalorizar, ou seja, taxa de câmbio descer. Significa que o real vai valorizar.
Então a situação se inverte. Fica bom para o importador, porque pagará menos pela mesma quantidade de produtos importados, e ficará ruim para o exportador, porque ele receberá menos pela mesma quantidade exportada. Tá certo? Isso porque a cotação do produto é no mercado internacional. Ou produtos que não têm essa cotação internacional, mas têm o valor estipulado em moeda estrangeira. Perceberam que essa relação sempre será conflituosa, ou os exportadores ficarão satisfeitos, ou os importadores ficarão satisfeitos. Os dois ao mesmo tempo é quase impossível. Uma situação bem competitiva, né? Muito bem. Por isso, em uma situação de mercado, dificilmente uma determinada taxa de câmbio irá satisfazer todo mundo. Ou seja, se alguém está sendo prejudicado, sempre haverá outro ou alguém beneficiado. Tá certo? Sempre vai ter essa relação. Bom, vimos a relação da taxa de câmbio com as exportações e importações. Agora, vamos dar uma olhada como a valorização e a desvalorização cambial interferem no nível geral de preços. Ou seja, como que a taxa de câmbio, como a valorização ou desvalorização da nossa moeda, né, influencia na inflação. Isso considerando sempre a moeda estrangeira. Taxa de câmbio sobe, inflação sobe. A desvalorização cambial torna a moeda nacional mais fraca, dificultando as importações e aumentando os preços relativos dos produtos. Taxa de câmbio baixa, inflação baixa. A valorização cambial torna a moeda nacional mais forte, facilitando as importações e aumentando a competitividade nos preços. Pessoal, a variação da valorização cambial afeta a inflação. Se a moeda nacional valoriza, a taxa cambial baixa. Os produtos estrangeiros ficam mais baratos, o que incentiva a importação. Pois bem, esses produtos com preços mais baixos irão competir com os produtos nacionais. Para que os produtos nacionais sejam vendidos, ocorre uma estabilização de preços. Preços da onde? Preços internos. A inflação é controlada ou pode até diminuir. É a famosa âncora cambial. Pois bem, por outro lado, se a moeda nacional desvaloriza, a taxa cambial sobe. Significa que os preços dos produtos importados aumentam, pois a moeda nacional fica mais fraca. Isso dificulta as importações, aumentando preços relativos dos bens de consumo e de bens intermediários. O resultado é que a produção interna fica mais cara por causa dos bens intermediários, por exemplo, autopeças ou insumos para computador. Ocorre um aumento dos custos de produção, resultando em inflação de custos. Da mesma forma, como os bens de consumo importados ficam mais caros, não vão competir em preço com os bens nacionais. Portanto, acaba por estimular o aumento dos preços internos, ou seja, estimula a inflação. Muito bem. No comércio internacional, o mercado cambial se realiza em 5 espécies de transações entre as organizações. Vamos dar uma olhada. Bancos comerciais e clientes dentro do país. Bancos comerciais no mesmo país. Bancos comerciais em diferentes países. Bancos comerciais e Banco Central de um mesmo país. Bancos centrais de diferentes países. Nesse sentido, quando o investidor aplica seus recursos em um país estrangeiro, a taxa de retorno de seu investimento é determinada pela taxa de juros do país em questão e pela variação cambial do período. De forma geral, os investidores formulam previsões para os valores das taxas de juros e de câmbio futuros, com base nos quais decidem que aplicações vão fazer. Muito bem. A taxa de retorno esperada é calculada a partir de uma expectativa de variação cambial. Se a expectativa de variação de alta ou de baixa. Pois bem, perceberam que a taxa de câmbio influencia a nossa economia? Como dependemos de muitos produtos importados para o processo de produção, cada vez que a taxa de câmbio sobe, os custos de produção também sobem. E para quem esses custos serão repassados? Exatamente, para a sociedade, para o consumidor. Muito bem. Isso resulta em inflação.
Vamos ficar por aqui nesse módulo. Um grande abraço, estudem muito e até o próximo encontro.